essa é uma continuidade de alguns posts que eu fiz sobre esse fenômeno de violência que a gente tem percebido aqui, que mira as escolas como um alvo preferencial. Aqui em outros lugares no mundo, isso nos Estados Unidos vive acontecendo, em outros lugares que não se sabe, mas talvez. Primeiro, defesa e proteção são urgentes e imediatos. Pensar no porquê isso acontece não exclui os cuidados que têm que ser pensados para cada lugar e de cada forma. Não são coisas excludentes. Esse pensamento me ocorre a partir de uma troca de mensagens num post meu, em que o meu caríssimo Gerald Thomas, dramaturgo, é uma pessoa de importância óbvia, né, de origem judaica, e que sofreu, por extensão histórica, tudo aquilo que foi o horror da Shoah, do Holocausto. E ele dizia que estava com saudades de um Churchill. Sim, eu entendo perfeitamente e acho que sim, porque o Churchill fez uma mobilização. Inclusive se diz que o que ele usou para mobilizar a Inglaterra e consequentemente o mundo foi a língua inglesa, que ele mobilizou com mestria para criar ali um ponto de resistência. Só que hoje o inimigo é outro. O que a gente está vendo com esses atos de violência terríveis é a ponta do iceberg. Mas o ovo da serpente continua sendo ódio, intolerância, que encontram terreno fértil numa sociedade, numa contemporaneidade completamente esvaziada. Não numa lógica caretícia do valor, aquela coisa de pátria, família e liberdade, que esse é um discurso fascista mesmo, que se auto-justifica para impor coisas. Mas o pensamento, paralelamente às medidas de segurança necessárias e à responsabilização, são necessários, sim. Mas o pensamento, tanto quanto a defesa e a responsabilização, paralelamente, são plataformas de civilização. Do contrário, a defesa se transforma em violência e em barbárie, que tem por intenção a vingança e não a proteção. Pensar sobre tudo o que está acontecendo é fundamental para entender qual é a incubadora dos ovos de serpente. O pensamento, o estudo de forma correta, talvez esbarre no óbvio. E aí eu entendo a indignação do meu caro Gerald, em que existe um blá blá blá, um blá blá blá. Mas onde é que essas coisas se organizam? Elas se organizam por meio de meios que propagam e difundem um sentimento que está por trás de todos eles. Então, quando a gente vai avançando, isso é mais ou menos como numa análise, em que você tem o sintoma que está te destruindo. Você pode usar uma medicação para fazer com que aquele incêndio desapareça. Mas no momento em que você tem a extinção do sintoma, você não vai ter necessariamente a organização frente àquilo que provoca o sintoma. E o que a gente está vivendo é um sintoma social, é um sintoma global. O sintoma por trás do sintoma. Então a violência horrorosa deve ser combatida, evitada, punida, dentro do rigor da lei e daquilo que diz respeito a uma civilização. Mas ter apenas a segurança como um remédio frente à ocorrência da violência não vai fazer com que aquilo que a provoca seja intimidado apenas com uma resistência igualmente violenta. É como no sintoma, volto a dizer. Se você toma uma medicação porque o sintoma está te devastando, sim, isso é importante. Mas compreender a gênese do sintoma como uma posição de cada indivíduo que vai produzir nele o sintoma devastador e violento é igualmente necessário. Isso é uma coisa para a vida.
Então eu entendo sim a indignação, porque ela também é minha. Se eu tivesse um filho na escola que tivesse sido morto, possivelmente eu estaria aqui latindo como um cão raivoso. Isso é justo, isso é humano. E tem que ser compreendido e aceito como tal. Porém, o estudo, não um estudo bobo, com intenção política ou eleitoreira na sua pior coisa. Não. É um pensamento de ponto maior. A gente precisa pensar no ovo da serpente que está sendo incubado por uma repetição de fenômenos que hoje, na contemporaneidade, são muito mais complexos, porque transformam tudo isso num inimigo invisível. O inimigo que está dentro de cada um de nós, de cada espectro violento e agressivo que cada um de nós possui, sim. Nenhum de nós está isento disso. Agora, essa compreensão do particular para o universal, sim, deve ser feita e deve ser pensada, porque a partir daí, nessa concomitância de pensar em mais uma lição que a história está nos trazendo como uma repetição diferente. Mas basicamente o ato é o mesmo que aconteceu lá atrás, nos anos da Segunda Guerra Mundial do século XX. E antes, e antes, e antes. Então o que eu quero dizer é que sim, proteção, cuidado, contenção, justificação e responsabilização dessas coisas são necessárias e é necessária uma organização urgente. Mas parar de pensar sobre o que está acontecendo como uma repetição histórica que diz de uma falência de um jeito de viver é igualmente importante. Senão, nós nos transformaremos apenas em agentes de defesa ou agentes de prevenção. Mas prevenção e defesa contra alguma coisa que não muda. E o que não muda está dentro de cada um de nós. E pode ser mudado? Sim, pode. Talvez eu seja ingênuo. Mas eu quero dizer, respeitosamente, que eu sou solidário a toda manifestação de indignação. Porque isso também me deixa indignado como indivíduo. Muito. Então, eu até me desculpo frente a esse mais do mesmo, mas eu acho que é preciso pensar sim, não em grupos de estudo bobos, mas num pensamento sólido, num pensamento interno que produz sim um agenciamento social. Pensar é um ato de resistência, tanto quanto a resistência ali, na ponta da violência. Esse é o meu pensamento, essa é a minha posição, respeitosamente.